Porém, eu caio na causa suspensiva do 1523, inciso 3 do Código Civil. 1523, inciso 3 do Código Civil. Enquanto houver pendência da partilha, haverá uma causa suspensiva. Vamos ver isso junto? E não é Código Civil. 1523, inciso 3. O divórcio, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha do casal, significa que a pessoa divorciada, enquanto pendente a partilha, não deve se casar, porque é uma causa suspensiva. Mas, Sandro, não deve não significa não pode, ela pode casar. Pode, mas esse casamento será irregular em razão de uma causa suspensiva. O que vai acontecer com o próximo casamento? Separação obrigatória. 1641, inciso 1 do Código Civil. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Então, você vai ter que se casar pelo regime da separação obrigatória. Terminou a partilha, aí você pode pedir a conversão do regime, a mudança, a alteração do regime para um outro. Mas enquanto não for concluída a partilha, não vai poder. Tá? Então, nem sempre a vida é um morão. Tudo bom? O divórcio direto. Quanto ao divórcio direto, deixa eu abrir aqui para vocês. Ele é, sim, o exercício de um direito potestativo. Eu posso ingressar com uma ação apenas para pedir o divórcio. Aliás, nesse vídeo eu contei um caso recente meu para vocês. E a competência desse juízo é o foro do domicílio do guardião do filho incapaz. Não havendo filho incapaz nenhum, o foro competente vai ser do antigo domicílio do casal, da época que eles eram casados. E não havendo mais ninguém domiciliado nesse foro, será do domicílio do réu, tá? Mas, Sandro, e se o pedido de divórcio estiver acumulado com alimento? Aí, nesse caso, em razão dos alimentos, súmula 1 do STJ, vai ser o foro domicílio do alimentando, ou seja, daquela pessoa que estiver pleiteando alimentos. Sandro, só que tem outro pequeno grande problema, que é o inciso 4 do artigo 53 do CPC. Ele é novo e ele estabelece a questão da violência doméstica. Vamos lá dar uma olhada? No inciso 4, artigo 53, inciso 1, artigo 53, aqui. Inciso 1, a linha D. É competente o foro para uma ação de divórcio ou do domicílio da vítima de violência doméstica familiar. Então, deu ruim, né? Porque, vamos lá. O Sérgio era casado com a Paula. A Paula rompe a convivência conjugal com o Sérgio em razão de violência doméstica e se muda para o município ao lado, município contíguo. Se houver filho incapaz, esse filho incapaz estiver sob a guarda do Sérgio, qual vai ser o foro de domicílio? O da vítima de violência ou o do domicílio do filho incapaz? É uma boa discussão isso aí, tá? Mas me posicionando seria o do guardião do filho incapaz. Ué, por quê? Porque, pelo texto do artigo 227 da Constituição Federal, a prioridade absoluta é para criança e adolescente. Então, se a gente considerar que essa incapacidade é de criança ou de adolescente, a resposta é mais fácil. Agora, o filho incapaz é adulto, ele é curatelado. E o curador é o pai e a mãe se mudou. E aí vai caber ao judiciário cotejar essa vulnerabilidade. Tá? Mas, enfim, creio que a incapacidade de filho seja um critério preponderante. Nas outras três hipóteses, sobrepõe-se a linha D. Se não houver filho incapaz, não importa se o Sérgio estiver no domicílio antigo do casal e a Paula estiver em outro foro, vai ser o dela. Porque, por se tratar de mulher vítima de violência doméstica e familiar,
logo, ela é a pessoa vulnerável, pelo critério vulnerabilidade, o critério dela se sobrepõe ao do domicílio do réu ou antigo domicílio do casal. Então, vamos fechar assim. Primeira questão, primeiro critério, primeira prioridade no elenco, filho incapaz. Depois, vítima de violência doméstica familiar. Depois, antigo domicílio do casal. Por último, o domicílio do réu como critério residencial. Tá bom? Complicado, né? Mas o direito constitucional nos ajuda a responder isso aí. Divórcio por conversão. Sandro, as pessoas se divorciaram, perdão, se separaram por uma decisão judicial. Então, houve um processo de separação. E agora se quer fazer a conversão da separação em divórcio. Se a separação foi judicializada e o divórcio também será judicializado, a gente aplica o artigo 35, parágrafo único da Lei 6.515/77. Ou seja, distribui-se a ação de conversão de separação em divórcio por dependência ao processo de separação, tá? Então, vai ser uma distribuição por dependência ao processo de separação, porque existe lei especial para isso. Pode-se fazer o divórcio extrajudicial, a conversão, perdão, extrajudicial, tendo sido a separação decretada judicialmente? Pode, sem problema nenhum. E qualquer tabelionato de notas do país. Agora, o contrário. A separação foi extrajudicial. E agora a conversão vai ser judicializada. Bom, se a conversão for ser judicializada, artigo 53, inciso CPC, que a gente acabou de ver. Vão pedir a conversão no domicílio do cônjuge que tiver a guarda de filho incapaz, ou então pode ser no juizado da violência doméstica familiar, ou pode ser no foro de antigo domicílio do casal, por fim, domicílio do réu, tá? Mas se for a separação extrajudicial, a conversão e o divórcio também pode ser cartório? Pode. Em qualquer tabelionato, não precisa ser no mesmo tabelionato que fez a separação. Divórcio impositivo. O divórcio impositivo, ele foi tentado, certa vez, pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Como que seria essa figura que não deu certo, né? Que morreu na praia, não decolou? Um dos cônjuges procuraria o RCPN, onde consta o seu casamento, ali meramente para requerer o cancelamento do registro do casamento. Eu não quero mais estar casado com aquela pessoa, então, por favor, cancele o meu casamento. O casamento é cancelado e o outro cônjuge, então, seria notificado por oficial do registro quanto ao fim daquele casamento. Isso foi pela Corregedoria do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em 14 de maio de 2019. Só não seria admitido o divórcio impositivo se, a mulher estivesse grávida, se o casal tivesse filhos menores ou dependentes. Então, olha que coisa engraçada. O sujeito rompe a vida com a mulher, 6 meses depois, ele vai ao cartório, diz que ele não quer mais estar casado com ela, é cancelado o registro, ela recebe a notificação, e daí ela responde à notificação: olha, mas eu estou grávida de 7 meses, e prova. O que eles vão fazer? Vão descancelar o registro? Ele deixa de ser divorciado e passa a ser casado de novo? Vocês estão vendo como a burrice é perigosa? Vocês estão vendo como a falta de estudo produz decisões temerárias? Graças a Deus, a Corregedoria Nacional de Justiça desfez isso aí. Desfez. Essa determinação do Tribunal de Justiça de Pernambuco foi cassada. Só que, claro, o CNJ não cassou só a decisão de Pernambuco. A ordem foi para todos os tribunais do país para que se abstivessem de editar atos normativos nesse mesmo sentido. Número 1, porque a legislação sobre divórcio no Brasil tem de ser federal, ela não pode ser local. 2, o Poder Judiciário não pode inventar uma figura de divórcio que não está prevista em lei. E 3, o fenômeno da desjudicialização só admite por acordo, jamais por uma decisão unilateral. Mas percebam,
Foi por ordem de um desembargador, alguém que as pessoas presumem que estudou o suficiente para não fazer uma bobagem desse tamanho. Bem, quanto ao divórcio extrajudicial, tal qual a separação, que nós tratamos no outro vídeo, não segue o critério de competência, lá do artigo 53, inciso 1 CPC. Essa extinção do casamento pode ocorrer em qualquer tabelionato, somente se os cônjuges forem capazes e acordantes, olha aí a bobagem do Tribunal de Justiça de Pernambuco, sempre assistidos por advogado, pode ser um advogado para ambos os cônjuges, ou cada um com o seu advogado, sem nenhum problema.